Fala galera, bora para mais um vídeo no canal. E eu sei que vocês devem estar reparando aí um pouco a minha voz, o meu rosto, os meus olhos, né? Mas é porque eu tô numa crise alérgica, mas mesmo assim tô vindo aqui para gravar o vídeo para vocês. Nesse vídeo de agora eu vou trazer um corte lá do Sport TV, do ex-jogador Alex, atual comentarista, né, do Sport TV, falando sobre essa vitória de ontem do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, onde se classificou para as oitavas da Copa do Brasil. Mas aí ele cita um assunto ali sobre a escalação que eu achei um pouco nada a ver, né? E vocês vão entender o porquê que eu trouxe esse corte depois que a gente vê o que ele disse. Eu vou dar a minha opinião. Bora ver então primeiro o que ele falou. Meu bem, Alex. O Flamengo tem uma coisa que a gente tava falando. Para um jogo desse, eu até entendo que alguns jogadores podem ganhar minutagem, o jogo em casa, que normalmente não tem o problema de viagem logística, mas o porquê de alguns jogadores estarem no jogo de hoje, ele gera também algo assim, lógico que vai ser bom ouvir o Felipe falando, né? Arrascaeta entrar no segundo tempo, o Pedro, lógico, pode jogar, precisa de minutos, mas será que esse jogo seria tão importante para ele quanto de repente fazer um tipo de trabalho diferente, né? O Gerson, que vem jogando direto, né? Então a gente conversava assistindo o jogo, né? E isso de repente chama um pouquinho a atenção, porque se tem alguns momentos que você pode às vezes abrir mão e manusear isso, você falou, opa, eu vou tirar o pé. E esse jogo de hoje, a princípio, era algo desse tipo, né? Quer dizer pra você. Você tá falando basicamente ali, vou até trazer aqui o tanto que o Sport TV botou, ó. Tá aí, olha só o que o Sport TV colocou. Vou trazer aqui pra vocês. Completo, ó. Felipe Luiz acertou? No troca de passes, Alex levantou o debate se era necessário o Flamengo jogar contra o Botafogo da Paraíba com o time titular, descartando a possibilidade de poupar alguns jogadores. Qual a sua opinião? Essa é a legenda desse vídeo aqui, do Alex. E aí a minha dúvida é a seguinte: que time titular é esse que eles viram? Fui lá buscar a escalação do Flamengo. Essa aí é a escalação do Flamengo. O Flamengo postou ontem, ó, contra o Botafogo da Paraíba. Matheus Cunha, reserva. Varela, reserva. Titular é o Wesley. Varela vai até ser titular agora no jogo de domingo contra o Palmeiras, porque o Wesley tá suspenso, mas o Varela é reserva. João Vitor, menino da base, reserva. Danilo, querendo ou não, é reserva. A zaga titular, ele é o Pereira, ele é o Ortiz. Ayrton Lucas, reserva. O titular da lateral esquerda é o Alexandro. Everton Araújo, reserva. Vem jogando aí os últimos jogos, na falta de De La Cruz, Eric Pulgar, aí é onde o Everton Araújo tem entrado, mas é reserva. O Gerson é titular. Mas o Gerson não jogou domingo contra o Botafogo porque o Gerson estava suspenso. Matheus Gonçalves, reserva. Cebolinha e Michael talvez sejam os mais titulares aí dessa escalação, porém são jogadores que não vivem um bom momento e são sempre substituídos também. Então, por isso que eu não vejo nenhum problema do Felipe Luiz ter escalado eles. Pedro, naturalmente, será titular, mas atualmente o Pedro é reserva. Que time titular é esse que o Alex viu que o Flamengo colocou? Depois, no decorrer do jogo, colocou o Arrascaeta. Mas é porque o Arrascaeta já foi poupado contra o jogo contra o Botafogo, de domingo. O próprio Felipe Luiz falou que não tinha condições dele jogar. E aí ele não jogou. E domingo, agora contra o Palmeiras, provavelmente será titular. E aí ele ficaria 2 jogos também sem jogar, porque tem que ter esse equilíbrio entre você poupar um jogador ali para o jogador se recuperar fisicamente, mas você também não pode deixar ele sem jogar de tudo, porque senão o jogador também perde ritmo de jogo. E aí, Felipe Luiz colocou ele durante o jogo. O Flamengo já estava praticamente classificado ali para entrar só para dar continuidade no ritmo de jogo ali que ele vinha tendo. E com certeza será titular no domingo. Que time reserva é esse? Eles estão falando. Que time reserva é esse? Porque assim, quando eu vi esse vídeo, eu falei, não é possível, eu tô entendendo errado. Não é possível que o Alex tá falando disso. Aí eu fui e vi a legenda, que eu mostrei pra vocês, a legenda do Sport TV. Time titular do Flamengo. Deu a impressão, com todo respeito ao profissional Alex, mas deu a impressão até que eles nem assistiram o jogo. Foram ali depois pro programa pra poder comentar. Que isso? Time titular. Um único titular de verdade hoje, nesse momento. Quem é titular é o Gerson. Cebolinha e Michael vêm ali
né? Às vezes entra um ou outro, aí entra às vezes o Bruno Henrique, mas não jogam os 90 minutos. Dificilmente esses jogadores, quando entram de titular, jogam os 90 minutos. Sabe qual é a impressão que ficou? Pra mim, é que mesmo quando o Flamengo vence, eu sempre venho falando aqui pra vocês, que pode parecer que eu tô inventando coisa onde não tem. Mesmo quando o Flamengo vence, sempre tem que encontrar a pontinha de alguma coisa pra você criticar o Flamengo, ou pra criticar, de certa forma, o Felipe Luiz. Essa é a impressão que fica pra mim. Eu sempre falo aqui que não basta o Flamengo vencer. O Flamengo vence, mas sempre tem uma vírgula. Ah, venceu, mas, porém, contudo, todavia. E aí no jogo de ontem parece que não tinha o que falar. Ah, o Flamengo venceu, mas pô, tinha necessidade de Gerson jogar, do Arrascaeta, de ser o time titular. Da onde que tiraram que é time titular do Flamengo, gente? Pelo amor de Deus. Pode parecer algo bobo isso aqui, mas que dentro de um contexto quer dizer muita coisa, sabe? Como sempre, de alguma forma, tento diminuir a vitória do Flamengo. Tento diminuir os feitos do Flamengo. E depois tem torcedor rival que quer falar de Fla-Press, porque a mídia do lado do Flamengo não é. Se vocês têm essa impressão, é uma impressão clubista de vocês, porque não é. Quem é torcedor do Flamengo sabe. E eu tô trazendo aqui uma prova aqui pra vocês. A vitória de ontem do Flamengo, eles poderiam falar de outras situações. Falar do gol que o Flamengo levou, de quem falhou ali individualmente, se foi a zaga, se foi o Matheus Cunha, e tantas outras coisas. Olha, o Flamengo venceu, mas precisa ficar mais atento no setor defensivo, levou gols ali que não poderia ter levado, tudo mais. Beleza, eu ia entender. Agora, falar sobre o time titular, ainda que o Flamengo tivesse entrado com o time titular. Eu nunca vi ninguém. Isso são coisas que só acontecem com o Flamengo. Eu nunca vi ninguém comentar de qualquer outro time e falar assim: pô, venceu, se classificou, mas pô, entrou com o time titular. É isso, gente. O Flamengo não entrou com o time titular. Não era. E ainda que fosse, acho que isso também não seria algo a ser apontado, sabe? Então, são coisas, são situações assim que acontecem. Eu dei aqui um exemplo em outro vídeo, falei sobre a vitória sobre o Bahia. O mesmo jornalista falou da vitória do Flamengo sobre o Bahia, mas a atuação não foi isso tudo, mas não sei o quê. Esse mesmo jornalista, quando o Palmeiras perdeu em casa para o Bahia, exaltou a derrota do Palmeiras. Com o Flamengo vencendo esse mesmo Bahia, diminuiu o feito do Flamengo. Então só não enxerga quem não quer. Pode nem ter sido essa a intenção do Alex ou a intenção do programa. Só que, como eu disse, não é a primeira vez que isso acontece. São alguns pontos ali, não é nada também absurdo, mas são algumas coisas que dentro de um contexto que eu sempre venho identificando aqui, pra mim quer dizer muita coisa. Totalmente desnecessário. Como eu disse, poderia pontuar outras coisas, já que querem. De alguma forma, porque eu sempre falo, o Flamengo não basta vencer. O Flamengo tem que vencer, o Flamengo tem que jogar bem, o Flamengo tem que agradar todo mundo, o Flamengo tem que golear. Se o Flamengo vence por 1-0, venceu, né? Venceu, mas não jogou bem, não é o jogo que a gente tá acostumado a ver do Flamengo. O Palmeiras vence por 1-0, vitória heróica do Palmeiras. Pro Flamengo nunca é assim. O Flamengo tem que vencer, jogar bem e convencer. Infelizmente é isso. E isso vem, de certa forma, contaminando, porque eu não acho isso algo positivo, alguns torcedores. É muito bom a gente ver o Flamengo vencer jogando bem. Pô, isso é o cenário ideal. Mas nem sempre isso vai acontecer. E a gente tem que estar acostumado com as vitórias simples. Com as vitórias que vêm, muitas das vezes, a gente nem merecendo, mas a vitória vem. E tá tudo certo, porque isso acontece com várias equipes, e com outras equipes isso é exaltado. Isso só é criticado quando se trata do Flamengo. Tá aí mais uma prova, como eu trouxe aqui, né? Falando. Ao invés de falar da classificação do Flamengo, Botafogo contra o Botafogo da Paraíba. Mas era o Botafogo da Paraíba. Beleza, a gente viu outras equipes aí sendo eliminadas. Durante a semana, ontem mesmo, vimos o Fortaleza eliminado para o Retrô. Vimos o Vasco com dificuldade para se classificar, passando somente nos pênaltis. Grêmio se desclassificando e por aí vai. Então, como eu disse, né? O Flamengo sempre tem um porém, o Flamengo sempre tem um mais, o Flamengo sempre tem uma vírgula. Então o Flamengo está sim classificado merecidamente para as oitavas da Copa do Brasil e o torcedor tem que sim comemorar, independente de quem jogou. Se foi reserva, se foi titular. Estamos classificados. E é isso. Bom, deixe sua opinião aí nos comentários, o que você pensa sobre isso. Deixe seu like também, que é muito importante. E a sua inscrição para você me ajudar a bater a meta aí de 7.500 inscritos aqui no canal.
Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!